A maioria das histórias sobre dinheiro começa do mesmo jeito. Um grande salário, um negócio brilhante, uma virada extraordinária. Essa não. Em 2014, morreu nos Estados Unidos um homem chamado Ronald Read. Ele era zelador. Trabalhou a vida inteira em oficinas, escolas e prédios públicos. Nunca ocupou cargos altos, nunca teve renda impressionante. Quando seus bens foram avaliados, a surpresa, ele havia acumulado mais de 8 milhões de dólares. Ronald Read não ganhou na loteria. Não herdou fortuna. Não criou nenhuma empresa inovadora. Ele apenas poupou, de forma simples, constante, durante décadas, e deixou o tempo fazer o trabalho. Essa história é desconfortável porque ela desmonta uma crença muito comum, a de que riqueza é sempre fruto de genialidade. Na maioria das vezes, não é. Ela é fruto de comportamento. E é exatamente disso que trata o livro A Psicologia Financeira. A história de Ronald Read não é, no fundo, sobre dinheiro. Ela é sobre comportamento. E essa é a ideia central de todo o livro A Psicologia Financeira. A gente gosta de acreditar que quem entende mais, vence mais. Que quem calcula melhor, ganha mais. Que quem tem acesso às melhores informações sempre sai na frente. Mas a realidade mostra outra coisa. Se dinheiro fosse apenas matemática, os economistas seriam os mais ricos do mundo. Se fosse apenas técnica, os investidores mais sofisticados nunca quebrariam. E não é isso que acontece. O que realmente determina o sucesso financeiro de alguém não é o quanto essa pessoa sabe, mas como ela se comporta quando precisa decidir. Como reage ao medo, à euforia, à pressão social, às perdas e, principalmente, ao tempo. O livro mostra que pessoas extremamente inteligentes tomam decisões financeiras ruins, enquanto pessoas comuns, sem formação em finanças, constroem patrimônio sólido ao longo da vida. A diferença não está no conhecimento técnico. Está no comportamento repetido. Gastar menos do que ganha. Não entrar em pânico nos momentos difíceis. Não se deixar levar por modismos. Não confundir sorte com habilidade. Respeitar o próprio limite emocional. São regras simples, mas difíceis de manter. O dinheiro não muda quem você é. Ele amplifica impulsos, inseguranças, vaidades e medos. Quando tudo vai bem, qualquer estratégia parece boa. O comportamento real aparece quando algo dá errado. E é por isso que, antes de falar em investimentos, retornos ou estratégias, esse livro começa falando de comportamento humano, porque no longo prazo o comportamento sempre vence o talento isolado. E é justamente quando esse comportamento é colocado à prova que aparece a primeira grande lição do livro. A primeira grande lição é simples. Nada que vale a pena financeiramente vem de graça. Todo ganho cobra um preço. Toda recompensa exige um custo. E nos investimentos, esse custo raramente é pago em dinheiro. Ele é pago em desconforto. O nome disso é volatilidade. Oscilações. Quedas. Incerteza. O livro deixa isso muito claro. A volatilidade não é um erro do mercado. Ela é o mercado funcionando. Quanto maior o potencial de retorno, maior tende a ser o desconforto no meio do caminho. Enquanto tudo sobe, qualquer estratégia parece boa. O comportamento real aparece quando os números ficam vermelhos. É nesse momento que muita gente descobre que entrou em um jogo cujo preço não estava disposta a pagar. Não existe estratégia errada. Existe estratégia incompatível com o seu estômago emocional. Volatilidade não é punição. É o custo do ingresso. Quem não aceita esse preço não deveria buscar retornos elevados. Não por falta de inteligência, mas por respeito aos próprios limites. Se todo ganho exige um preço, a pergunta seguinte é inevitável. Quando a busca por mais começa a ultrapassar o limite do razoável? A segunda grande lição fala de algo que não aparece nos gráficos, mas destrói mais patrimônios do que qualquer crise econômica. A incapacidade de reconhecer o suficiente. O problema, na maioria das vezes, não é falta de dinheiro. É comparação. Você pode estar indo bem, vivendo com conforto e segurança, até descobrir que alguém próximo ganhou um pouco mais. Nesse instante, algo muda. O que era estabilidade vira frustração. E esse jogo não tem linha de chegada. Sempre haverá alguém acima. O livro é direto. O capitalismo cria riqueza, mas também cria inveja. Sem limites, a comparação corrói. Leva pessoas a assumir riscos desnecessários, trocar segurança por status e confundir admiração com necessidade. Por isso, a regra mais importante é simples. Nunca arrisque o que você tem e precisa por algo que você não tem e não precisa. Definir o suficiente não é desistir de crescer. É escolher crescer sem se destruir. Por quê? No fim,
As pessoas mais bem-sucedidas financeiramente não são as que sempre ganham mais. São as que sabem quando parar. A terceira grande lição é um lembrete simples, mas poderoso. Não existe um jeito universalmente correto de lidar com dinheiro. À primeira vista, muitas decisões financeiras parecem absurdas. Alguns gastam demais, outros não gastam nada. Alguns assumem riscos enormes, outros evitam qualquer risco. Mas o livro mostra que pessoas vêm de histórias diferentes, infâncias diferentes, experiências diferentes, medos diferentes. O que parece loucura para você pode fazer total sentido para outra pessoa. Por isso, copiar estratégias financeiras é perigoso. Copiar carteiras é perigoso. Copiar riscos é perigoso. Cada decisão financeira precisa caber na sua realidade e no seu limite emocional. O erro não é investir diferente dos outros. O erro é investir de um jeito que você não consegue sustentar. Entender que existem perspectivas diferentes ajuda a tomar decisões mais conscientes e a parar de comparar caminhos que nunca foram iguais. Se cada pessoa enxerga o dinheiro de um jeito, o que acontece quando algo totalmente inesperado entra em cena? A quarta grande lição lembra algo que muita gente insiste em esquecer. Os eventos que mais impactam o mundo quase nunca são previstos. Guerras, crises financeiras, pandemias, colapsos econômicos. Depois que acontecem, surgem explicações convincentes. Antes, quase ninguém os enxergava. O erro não é não prever o imprevisível. O erro é montar uma vida financeira como se nada inesperado fosse acontecer. O livro deixa isso claro. É mais importante estar preparado do que tentar adivinhar o futuro. Reserva financeira. Margem de segurança. Flexibilidade. Não para vencer o caos, mas para sobreviver a ele. Quem depende de previsões perfeitas vive sempre vulnerável. Quem constrói resiliência consegue atravessar crises sem perder tudo. Porque, no fim, não vence quem prevê melhor. Vence quem aguenta quando o inesperado chega. Se o futuro é imprevisível, por que histórias pessimistas nos atraem tanto? A quinta lição explica por que histórias negativas sempre parecem mais convincentes do que as positivas. Más notícias chamam atenção. Crises soam inteligentes. O pessimismo parece realista. O problema é que o progresso é lento. E os colapsos são rápidos. Avanços levam décadas. Crises acontecem em dias. Nosso cérebro foi moldado para temer perdas, não para celebrar ganhos graduais. Por isso, histórias pessimistas parecem mais urgentes, mais dramáticas e mais fáceis de acreditar. O livro alerta. Viver guiado, apenas pelo medo, leva a decisões defensivas demais. Não investir. Desistir cedo. Abrir mão do longo prazo. Ser otimista não é ignorar riscos. É entender que o mundo melhora devagar, enquanto os problemas aparecem de repente. Quem entende essa assimetria para de reagir ao medo e começa a pensar em horizontes mais longos. Quando juntamos todas essas lições, fica claro que o dinheiro não é um teste de inteligência. É um teste de comportamento ao longo do tempo. Quando juntamos todas essas ideias, fica claro que A Psicologia Financeira não é um livro sobre como ganhar dinheiro rápido. É um livro sobre como não se sabotar. Ele mostra que o maior risco financeiro não é uma crise, não é o mercado, não é a falta de oportunidades. É o nosso próprio comportamento. É a dificuldade de lidar com o medo, com a comparação, com a incerteza, com o tempo. O dinheiro não recompensa apenas quem sabe mais. Ele recompensa quem consegue se comportar melhor por mais tempo. Quem entende que volatilidade é o preço do crescimento, que o suficiente é um limite necessário, que pessoas enxergam o dinheiro de formas diferentes, que o imprevisível sempre participa do jogo e que o pessimismo, embora sedutor, não pode guiar decisões. No fim, dinheiro não é sobre ostentação, é sobre liberdade. E liberdade não nasce de decisões brilhantes isoladas, mas de escolhas sustentáveis, repetidas ao longo do tempo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o dinheiro de outra forma, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, qual livro você gostaria de ver analisado aqui no próximo vídeo?